O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Capítulo 10. O combustível da excelência. A saúde do povo é realmente a fundação da qual dependem toda a sua felicidade e todos os seus poderes como um Estado. Benjamin Disraeli. Vimos que a fisiologia é a avenida da excelência. Uma maneira de afetar a fisiologia é mudar o modo como você usa seu sistema muscular. Você pode mudar sua postura, suas expressões faciais e sua respiração. Tudo sobre o que falo neste livro depende de um nível saudável de funcionamento bioquímico. Presume-se que você esteja purificando e nutrindo seu corpo, e não obstruindo-o e envenenando-o. Neste capítulo, você olhará os suportes da fisiologia, o que você come e bebe e como você respira. Eu chamo a energia de o combustível da excelência. Você pode mudar suas representações interiores durante todo o dia, mas se sua bioquímica estiver confusa, fará o cérebro criar representações distorcidas. Irá jogar fora todo o sistema. De fato, é altamente improvável até mesmo que você se sinta a fim de usar o que aprendeu. Você pode ter o mais lindo carro de corrida do mundo, mas se tentar fazê-lo andar com cerveja, ele não funcionará. Você pode ter o carro e o combustível certos, mas se as velas de ignição não estiverem faiscando corretamente, não conseguirá um desempenho máximo. Neste capítulo, vou expor alguns pensamentos sobre energia e como fazê-la subir para os níveis altos. Quanto mais alto o nível de energia, mais eficiente o seu corpo. Quanto mais eficiente o seu corpo, melhor você se sentirá e melhor usará seu talento para produzir resultados relevantes. Por minha própria experiência, sei da importância da energia e da magia que a abundância dela pode liberar. Eu pesava 124 quilos, agora peso 109. Antes eu não estava exatamente procurando por todas as maneiras que pudesse fazer minha vida funcionar. Minha fisiologia não me ajudava a produzir resultados relevantes. O que eu pudesse aprender, fazer e criar era secundário em relação ao que eu podia comer e ver na televisão. Um dia, porém, decidi que estava cansado de viver dessa forma e comecei a estudar sobre o que produzia saúde, e então modelei pessoas que a tinham produzido consistentemente em si próprias. O campo nutricional era tão contraditório e confuso que eu não sabia o que fazer a princípio. Li um livro e ele dizia: faça isso e aquilo, e você viverá para sempre. Ficava então eufórico até que lia o livro seguinte, que dizia que se você fizesse todas aquelas coisas, morreria. Logo devia fazer isso e aquilo e mais isso. E claro, tão logo eu li um terceiro livro, ele também contradizia os dois primeiros. Todos os autores eram médicos e, no entanto, não podiam concordar nem nos princípios. Eu não estava procurando credenciais. O que queria eram resultados. Então encontrei pessoas que estavam produzindo resultados em seus corpos, pessoas que eram vibrantes e saudáveis. Descobri o que estavam fazendo e fiz o mesmo. Compilei tudo o que aprendi numa série de compromissos ou princípios para mim e comecei um programa de 60 dias para viver saudável. Apliquei esses princípios diariamente e perdi perto de 15 quilos em pouco mais de 30 dias. Mais importante, descobri por fim uma maneira de viver que era fora de discussão e não era orientada por uma dieta, uma maneira que respeitava o modo como meu corpo trabalhava. Compartilhei aqui com você os princípios pelos quais tenho vivido nos últimos 5 anos. No entanto, antes que o faça, darei um exemplo de como transformaram minha fisiologia. Antes eu precisava de 8 horas de sono. Também precisava de 3 despertadores para me acordar pela manhã. Um de alarme, um que ligava o rádio e um que acendia as luzes. Agora posso dirigir um seminário a noite toda, ir dormir 1 ou 2 da manhã e acordar após as 5 ou 6 horas de sono, sentindo-me absolutamente vibrante, forte e energizado. Se minha corrente sanguínea estivesse poluída e o nível de minha energia abalado, estaria tentando fazer o máximo com uma fisiologia limitada. Mas começo com uma fisiologia que me permite mobilizar todas as minhas capacidades físicas e mentais. Neste capítulo vou dar 6 chaves para uma fisiologia poderosa e invencível. Muito do que direi abalará coisas em que sempre acreditaram. Algumas irão contra as noções que você tem agora de boa saúde,
mas 6 princípios fizeram maravilhas por mim e para as pessoas com quem trabalhei, assim como para centenas de outros que praticam uma ciência de saúde chamada higiene natural. Quero que pensem com cuidado. Se eles podem trabalhar por você e seus hábitos atuais de saúde são a maneira mais efetiva de cuidar do seu corpo, aplique todos os 6 princípios de 10 a 30 dias e julgue sua validade pelos resultados que produzirem em seu corpo, mais do que pelo que possa ter sido educado a acreditar. Entenda como seu corpo trabalha, respeite-o e cuide dele, e ele cuidará de você. Você esteve aprendendo como dirigir seu cérebro, agora deve aprender a dirigir seu corpo. Comecemos com a primeira chave para viver com saúde, o poder da respiração. A base da saúde é uma corrente sanguínea saudável, o sistema que transporta oxigênio e nutrientes para todas as células de seu corpo. Se você tiver um sistema circulatório saudável, viverá uma vida longa e saudável. Esse meio é a corrente sanguínea. Qual é o botão de controle desse sistema? A respiração. É a maneira de oxigenar completamente o corpo e assim estimular o processo elétrico de cada célula. Olhemos mais de perto como o corpo trabalha. A respiração não controla só a oxigenação das células, controla também o fluxo do fluido linfático que contém os glóbulos brancos do sangue para proteger seu corpo. O que é o sistema linfático? Algumas pessoas pensam que é o sistema de esgoto do corpo. Cada célula de nosso corpo é cercada por linfa. Você tem 4 vezes mais linfa em seu corpo do que sangue. Aqui está como o sistema linfático trabalha. O sangue é bombeado do coração através das artérias até os finos e porosos capilares. Ele carrega oxigênio e nutrientes para os capilares que estão difusos dentro desse fluido que circunda as células, chamado linfa. As células, tendo conhecimento ou afinidade com o que precisam, tiram oxigênio e nutrientes necessários para a sua saúde e então eliminam as toxinas, algumas das quais voltam para os capilares. Mas as células mortas, proteínas de sangue e outros materiais tóxicos devem ser removidos pelo sistema linfático, e o sistema linfático é ativado por respiração profunda. As células do corpo dependem do sistema linfático como único meio de drenar os muitos materiais tóxicos e o excesso de fluido que restringem a quantidade de oxigênio. O fluido passa através dos nódulos linfáticos, onde as células mortas e outros venenos, exceto as proteínas do sangue, são neutralizados e destruídos. Qual é a importância do sistema linfático? Se ficasse paralisado por 24 horas, você morreria com as proteínas do sangue que ficaram presas e o excesso de fluido em volta das células. A corrente sanguínea tem uma bomba, que é seu coração, mas o sistema linfático não tem. A única maneira da linfa mover-se é pela respiração profunda e movimento muscular. Assim, se você quiser ter uma corrente sanguínea saudável, com sistema linfático e imunológico eficientes, precisa respirar profundamente e produzir movimentos que os estimulem. Olhe com reservas para qualquer programa de saúde que não o ensine a limpar seu corpo através de uma respiração eficiente. O Dr. Jack Shields, linfologista muito considerado de Santa Bárbara, Califórnia, recentemente conduziu um estudo interessante sobre o sistema imunológico. Colocou câmeras dentro do corpo de pessoas para ver o que estimulava a purificação do sistema linfático. Descobriu que uma profunda respiração diafragmática é a mais efetiva maneira para conseguir isso. Essa respiração cria algo como um vácuo, que aspira a linfa através da corrente sanguínea e multiplica o espaço no qual o corpo elimina toxinas. Na verdade, a respiração profunda e o exercício podem acelerar esse processo em até 15 vezes. Se você não aproveitar mais nada deste capítulo a não ser o entendimento de uma respiração profunda, poderá aumentar em muito o nível de saúde de seu corpo. Essa é a razão por que sistemas de saúde como a yoga dão tanta atenção à respiração saudável. Não há nada como isso para limpar seu corpo. Não é preciso muito bom senso para perceber que de todos os elementos necessários para uma boa saúde, o mais importante é o oxigênio. Mas é fundamental anotar como ele é importante. O Dr. Otto Warburg, ganhador do Prêmio Nobel e diretor do Max Planck Institute for Cell Physiology, estudou o efeito do oxigênio nas células.
Ele foi capaz de transformar células normais e saudáveis em células doentes, simplesmente abaixando a quantidade de oxigênio disponível para elas. Seu trabalho foi continuado nos Estados Unidos pelo Dr. Henry Goldblatt. No Journal of Experimental Medicine, de 1953, Goldblatt escreveu a experiência que conduziu com uma espécie de ratos da qual não constavam registros de doenças celulares. Tomou células de ratos recém-nascidos e dividiu-as em 3 grupos. Colocou um deles numa redoma, tirando o oxigênio durante até 30 minutos de cada vez. Como o Dr. Warburg, Goldblatt descobriu que após poucas semanas, muitas das células tinham morrido. Os movimentos de outras eram lentos e que outras ainda começaram a mudar suas estruturas, tomando a aparência de células malignas. Os outros 2 grupos de células foram mantidos em redomas, cujo conteúdo de oxigênio era constantemente mantido em concentrações atmosféricas. Após 30 dias, o Dr. Goldblatt injetou os 3 grupos de células em 3 grupos separados de ratos. Depois de 2 semanas, quando as células tinham sido absorvidas pelos animais, nada aconteceu com os 2 grupos normais. No entanto, todos os ratos do terceiro grupo, aqueles cujas células tinham sido periodicamente privadas de oxigênio, desenvolveram crescimentos anormais. Esse trabalho continuou por 1 ano. As evoluções malignas permaneceram malignas e as células normais permaneceram normais. O que isso nos diz? Os pesquisadores concluíram que a falta de oxigênio parece desempenhar um papel importante, fazendo com que células se tornem malignas ou cancerosas. É certo que afetam a qualidade de vida das células. Lembre-se que a qualidade de sua saúde é, na verdade, a qualidade de vida das células. Assim, oxigenar completamente seu sistema parece ser a prioridade número 1, e respirar com eficácia é, por certo, por onde começar. O problema é que a maioria das pessoas não sabe como respirar. 1 em cada 3 norte-americanos fica com câncer. No entanto, os atletas apresentam em média só 1 caso de câncer para cada 7 deles. Por que seria? Esses estudos começaram a nos dar explicações. Os atletas dão à sua corrente sanguínea o seu mais importante e vital elemento, o oxigênio. Outra explicação é que os atletas estimulam o sistema imunológico de seus corpos a trabalhar em níveis máximos ao estimular o movimento da linfa. Deixe-me compartilhar com você a maneira mais efetiva de respirar a fim de limpar o seu sistema. Você deve respirar nesta proporção. Inspire e conte 1. Segure o ar e conte 4. Expire e conte 2. Se inspirar durante 4 segundos, segure o ar durante 16 e expire durante 8. Por que expirar no dobro do tempo que você inspira? Porque é quando você elimina toxinas pelo seu sistema linfático. Por que segurar o ar durante 4 vezes mais tempo? Porque é quando pode oxigenar completamente o sangue e ativar seu sistema linfático. Quando você respira, você deve começar bem do fundo do abdômen, como um aspirador que esteja retirando todas as toxinas do sistema do sangue. Após fazer exercício, você se sente com muita fome? Quer sentar-se e comer um enorme bife após correr 6 quilômetros? Sabemos que, na verdade, as pessoas não querem, porque através da respiração saudável, seu corpo já está recebendo o que ele mais necessita. Assim, aqui está a primeira chave para uma vida saudável. Pare e respire fundo 10 vezes na proporção citada pelo menos 3 vezes ao dia. Qual é a proporção? Inspire e conte 1. Segure o ar e conte 4. Expire contando 2. Por exemplo, começando pelo abdômen e inspire fundo pelo nariz enquanto conta até 7. Ou escolha um número maior ou menor, dependendo de sua capacidade. Prenda a respiração por um tempo 4 vezes maior do que o da inspiração, ou seja, 28. Agora expire lentamente pela boca durante 2 vezes o tempo da inspiração, ou 14. Nunca deve cansar-se. Veja com que números você pode começar e aos poucos desenvolva maior capacidade pulmonar. Faça 3 vezes ao dia 10 dessas respirações profundas e experimentará uma melhoria notável no nível de sua saúde. Não há comida ou vitamina no mundo que possa fazer por você o que um excelente tipo de respiração pode. Outro componente essencial de uma respiração, sobretudo saudável, é o exercício aeróbico diário. Aeróbico significa literalmente exercício com o ar. Corrida é muito bom, apesar de um pouco cansativa. Natação é excelente.
mas um dos melhores exercícios aeróbicos em qualquer época é a cama elástica. Fácil de fazer e pouco cansativo. É importante que o exercício concentrado de cama elástica seja feito sem provocar estresse. Você pode começar devagar e com cuidado, ir aumentando até poder fazer durante 30 minutos sem dor, estresse ou fadiga. Construa uma fundação sólida antes de começar a saltar ou pular para cima e para baixo. Se executar corretamente, será capaz de respirar profundamente e continuar, até ter uma boa prática. Há muitos livros sobre exercícios em cama elástica e sobre como fortalecem cada órgão do corpo. A segunda chave é o princípio de comer alimentos ricos em água. 70% do planeta está coberto por água. 80% de seu corpo é feito de água. O que você acha que uma larga porcentagem de sua dieta deveria conter? O que você acha que uma larga porcentagem de sua dieta deveria conter? Você precisa estar certo de que 70% de sua dieta é composta de alimentos ricos em água. Isso significa frutas frescas ou vegetais, ou seus sucos recém-preparados. Algumas pessoas recomendam beber de 8 a 12 copos de água por dia para limpar o sistema. Sabe que maluquice é essa? Em primeiro lugar, a maioria de nossa água não é tão boa. É provável que tenha cloro, flúor, minerais e outras substâncias tóxicas. Beber água destilada seria a melhor ideia, mas não importa a espécie de água que beba, você não limpará seu sistema afogando-o. A quantidade de água a beber deve ser ditada pela sede. Em vez de tentar limpar seu sistema afogando-o com água, tudo o que tem a fazer é comer alimentos que sejam naturalmente ricos em água, alimentos que contenham água. Só existem 3 espécies no planeta: frutas, legumes e brotos. Esses lhe fornecerão abundância de água, a substância que dá vida, que limpa. Quando as pessoas vivem com uma dieta deficiente de alimentos que contêm água, um funcionamento doentio do corpo é quase certa, como declara o médico Alexander Bryce em The Laws of Life and Health. Abre aspas. Quando pouco líquido é fornecido, o sangue mantém um peso específico mais alto e os menores resíduos de tecidos ou células alteradas são eliminados de forma imperfeita. O corpo é, assim, envenenado pelas próprias excreções, e não é muito dizer-se que a principal razão disso é que não foi fornecida uma quantidade suficiente de fluido para carregar, em solução, a matéria gasta que as células desprendem. Fecha aspas. Sua dieta deve assistir de maneira coerente o seu corpo no processo de limpeza, mais do que sobrecarregá-lo com material comestível indigesto. O acúmulo de resíduos dentro do corpo favorece as doenças. Um modo de manter a corrente sanguínea e o corpo o mais livre possível de resíduos e tóxicos venenosos é limitar a ingestão dos alimentos ou não alimentos que forçam os órgãos de excreção. O outro é prover água suficiente ao sistema para ajudar a diluição e eliminação desses resíduos. Então continua o Dr. Bryce. Abre aspas. Não há fluido conhecido dos químicos que possa dissolver tantas substâncias sólidas como a água, que é, na verdade, o solvente universal. Portanto, se quantidades suficientes dela forem fornecidas, o processo todo da nutrição é estimulado, porque o efeito paralisante dos resíduos tóxicos é removido pela sua solução e subsequente excreção pelos rins, pele, intestino ou pulmões. Se, pelo contrário, permite-se que esses materiais tóxicos se acumulem no corpo, aparecerá toda espécie de doenças. Fecha aspas. Por que são as doenças do coração nossos maiores matadores? Por que ouvimos falar de pessoas desmaiando e caindo mortas em quadras de tênis, com apenas 40 anos? Uma razão pode ser que elas passaram a vida obstruindo seus sistemas. Lembre-se, a qualidade de sua vida depende da qualidade da vida de suas células. Se a corrente sanguínea está repleta de resíduos, o ambiente resultante não proporciona uma forte, vibrante e saudável vida para a célula. Nenhuma bioquímica capaz de criar uma vida emocional equilibrada para o indivíduo. O Dr. Alex Carrel, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1912 e então membro do Rockefeller Institute, começou a provar essa teoria tomando tecido de galinhas, que em condições normais vivem em média 11 anos, e conservando suas células vivas indefinidamente, só mantendo-as livres de seus próprios resíduos e fornecendo-lhes os nutrientes que precisam.
Essas células foram mantidas vivas durante 34 anos, depois dos quais o Rockefeller Institute ficou convencido de que poderiam ser mantidas vivas indefinidamente, decidindo, portanto, encerrar o experimento. Qual é a porcentagem de alimentos ricos em água incluídos em sua dieta? Se você fosse fazer uma lista de todas as coisas que ingeriu na semana passada, qual a porcentagem seria rica em água? Seria 70%? Eu duvido. Que tal 50%, 25% ou 15%? Quando pergunto isso em meus seminários, em geral descubro que a maioria das pessoas come cerca de 15% a 20% de alimentos que contêm água. E isso é definitivamente mais alto do que a população como um todo. Saiba uma coisa, 15% é suicídio. Se não me acredita, confira só as estatísticas de câncer e doenças do coração e reveja que espécies de alimentos a National Academy of Science recomenda que evite, e a quantidade de água contida disponível naqueles alimentos. Se olhar para a natureza e vir os maiores e mais fortes animais, descobrirá que são herbívoros. Gorilas, elefantes, rinocerontes e outros todos comem somente alimentos ricos em água. Os herbívoros vivem mais do que os carnívoros. Pense num abutre. Por que você acha que ele parece assim? Ele não come alimentos ricos de água. Se você come alguma coisa que é seca e morta, adivinhe com quem você vai ficar parecido. Eu só estou brincando um pouco sobre isso. Uma construção só pode ser tão forte e elegante como seus componentes. A mesma verdade vale para seu corpo. Se você quiser sentir-se bem vivo, então o bom senso diz que coma alimentos ricos de água e vivos. É simplesmente isso. Como pode ter certeza de que 70% de sua dieta consiste de alimentos que contêm água? Na verdade, é muito simples. Tenha certeza daqui para frente de comer saladas em todas as refeições. Faça das frutas o lanche que procura em vez de uma barra de doce. Sentirá a diferença quando seu corpo funcionar com mais eficiência e assim permitir que você se sinta tão grande como você é. A terceira chave para viver com saúde é o princípio da combinação efetiva de alimentos. Há pouco tempo, um médico chamado Stephen Smith celebrou seu 100º aniversário. Quando lhe perguntaram o que fazia com que vivesse tanto, ele explicou: cuide de seu estômago durante os primeiros 50 anos e ele cuidará de você nos outros 50 anos. Nunca foram ditas palavras tão verdadeiras. Grandes cientistas estudaram a combinação de alimentos. O Dr. Herbert Shelton é o mais conhecido deles. Mas você sabe quem foi o primeiro cientista a estudar o assunto amplamente? Foi o Dr. Ivan Pavlov, o homem mais conhecido pelo seu trabalho inicial sobre estímulo e reação na psicologia. Algumas pessoas fazem da combinação de alimentos uma coisa muito complicada, mas ela é muito simples. Alguns alimentos não devem ser ingeridos com outros. Diferentes tipos de alimentos requerem diferentes tipos de sucos digestivos, e nem todos os sucos digestivos são compatíveis. Por exemplo, você come carne e batata juntas? E queijo e pão? Leite e cereais? Ou peixe e arroz? E se eu lhe dissesse que essas combinações são totalmente destrutivas para seu sistema interior e que lhe tiram energia? É provável que você diga que até agora o que eu falei fazia sentido, mas que agora perdi a cabeça. Deixe-me explicar por que essas combinações são tão destrutivas e como você pode poupar grandes quantidades de energia nervosa que pode estar gastando no momento. Diferentes alimentos são digeridos de formas diferentes. Alimentos como amido, como arroz, pão, batatas e outros, requerem um meio digestivo alcalino, que a princípio é suprido na boca pela enzima pitialina. Alimentos proteicos, como carne, laticínios, nozes, sementes e semelhantes, requerem um meio ácido para a digestão, ácido clorídrico e pepsina. Agora, há uma lei da química que dois meios contrários, ácido e alcalino, não podem trabalhar ao mesmo tempo. Um neutraliza o outro. Se você come uma proteína com um amido, a digestão é prejudicada ou completamente paralisada. Alimentos indigestos tornam-se campo para bactérias, que os fermentam e decompõem, dando começo a desordens digestivas e gases. Combinações incompatíveis de alimentos roubam sua energia, e tudo que produz uma perda de energia é potencialmente um produtor de doenças. Cria ácidos em excesso, que causam o espessamento do sangue, que por isso flui mais devagar através do sistema, roubando o oxigênio do corpo.
Lembra-se como se sentiu depois de ter saído arrastado da ceia de Natal no ano passado? Em que isso contribui para a boa saúde, uma corrente sanguínea saudável para uma fisiologia energética? Para produzir os resultados que deseja na sua vida? Qual o medicamento mais vendido nos Estados Unidos? Você sabe? Costumava ser o tranquilizante Valium. Agora é Tagamet, uma droga para distúrbios do estômago. Talvez haja uma maneira mais sensata de comer. A combinação de alimentos trata de tudo isso. Aqui está uma maneira simples para pensar sobre o assunto. Coma só um alimento condensado por refeição. O que é um alimento condensado? É qualquer alimento que não seja rico em água. Por exemplo, carne seca é condensado, enquanto uma melancia é rica de água. Algumas pessoas não querem limitar suas quantidades de alimentos condensados. Logo, deixem-me dizer-lhe o mínimo que podem fazer. Esteja certo de não comer amido, carboidrato e proteína na mesma refeição. Não coma carne e batata juntos. Se você sente que não pode viver sem ambos, coma um no almoço e o outro no jantar. Não é tão difícil. Você pode ir ao mais fino restaurante do mundo e dizer: quero meu bife sem batatas assadas, uma salada grande e alguns legumes feitos no vapor. Não há problema, a proteína se mistura com a salada e os legumes, porque são alimentos que contêm água. Você pode também pedir uma batata assada, ou duas, sem o bife, e também uma grande salada com legumes feitos no vapor. Você sairá de uma refeição como essa sentindo-se faminto? De jeito nenhum. Você se levanta cansado de manhã, mesmo após 6, 7 ou 8 horas de sono? Sabe por quê? Enquanto dorme, seu corpo faz horas extras para digerir as combinações de alimentos incompatíveis que você pôs em seu estômago. Para muitas pessoas, a digestão consome mais energia nervosa do que para outra atividade qualquer. Quando os alimentos não estão apropriadamente combinados no trato digestivo, o tempo que leva para digeri-los pode ser tanto quanto 8, 10, 12 ou 14 horas, e até mais. Quando os alimentos estão bem combinados, o corpo é capaz de fazer seu trabalho efetivamente, e a digestão dura em média 3 a 4 horas, e assim você não tem de gastar sua energia na digestão. Após ingerir uma refeição adequadamente combinada, deve-se esperar pelo menos de 3 a 4 horas antes de ingerir qualquer outro alimento. Também é importante anotar que beber com as refeições dilui os sucos digestivos e atrasa o processo de digestão. Vejamos a quarta chave, a lei do consumo controlado. Você gosta de comer? Eu também. Quer aprender a comer muito? Aqui está. Coma pouco. Desse modo, viverá o bastante para comer muito. Muitos estudos médicos mostraram a mesma coisa. A maneira mais certa de aumentar o período de vida de um animal é cortar a quantidade de alimento que come. O Dr. Clive McKay realizou um famoso estudo na Cornell University. Em seu experimento, pegou ratos de laboratório e reduziu-lhes pela metade a alimentação dada. Isso dobrou o tempo de vida deles. Um estudo posterior, feito pelo Dr. Edward J. Massaro, da Universidade do Texas, foi até mais interessante. Ele trabalhou com 3 grupos de ratos. Um grupo comia quando quisesse. O segundo grupo teve sua alimentação cortada em 60%. E o terceiro podia comer quanto quisesse, mas suas proteínas foram cortadas pela metade. Quer saber o que aconteceu? Depois de 810 dias, só 13% do primeiro grupo permanecia vivo. Do segundo grupo, do qual o consumo de alimentos fora cortado em 60%, 97% ainda estava vivo. Do terceiro grupo, onde o fornecimento de alimento permanecia alto, mas o consumo de proteínas fora cortado pela metade, 50% ainda estava vivo. O Dr. Ray Walford, famoso pesquisador da Universidade da Califórnia, concluiu, abre aspas, subnutrição é, até o momento, o único método que conhecemos que coerentemente retarda o processo de envelhecimento e prolonga ao máximo o tempo de vida de animais de sangue quente. Esses estudos são sem dúvida aplicáveis aos seres humanos, porque funcionam em todas as espécies estudadas até agora. Fecha aspas. A hora de comer também é importante. O melhor é não se alimentar imediatamente antes de ir dormir. Um excelente hábito a desenvolver é não comer nada além de frutas depois das 21 horas. Os estudos mostraram que a deterioração normal do sistema imunológico foi acentuadamente retardada pela restrição de alimento. Assim, o recado é simples e claro, coma menos e viva mais. Sou como você, adoro comer.
Isso pode ser uma forma de distração, mas esteja certo de que sua distração não o está matando. Se quiser ingerir grandes quantidades de comida, você pode. É só ter certeza de que sejam alimentos ricos em água. Você pode comer uma quantidade muito maior de salada do que de carne e continuar vibrante e saudável. A quinta chave do programa para viver com saúde é o princípio do consumo efetivo de frutas. Fruta é o mais perfeito alimento e gasta uma quantidade mínima de energia para ser digerida e dá ao seu corpo o máximo em retorno. O único alimento que faz seu cérebro trabalhar é a glicose. A fruta é principalmente frutose, que pode ser transformada com facilidade em glicose, e na maioria das vezes, 90 a 95% de água. Isso significa que ela está limpando e alimentando ao mesmo tempo. O único problema com as frutas é que a maioria das pessoas não sabe como comê-las de forma a permitir que o corpo use efetivamente seus nutrientes. Deve-se sempre comer frutas com o estômago vazio. A razão é que as frutas não são, em princípio, digeridas no estômago, são digeridas no intestino delgado. As frutas são destinadas a passarem rapidamente pelo estômago, dali indo para o intestino onde liberam seus açúcares. Mas se houver carne, batatas ou amidos no estômago, as frutas ficam presas lá e começam a fermentar. Você já comeu alguma fruta de sobremesa após uma farta refeição e passou o resto da noite arrotando aquele desconfortável sabor restante? É porque você não a comeu da maneira adequada. Você deve sempre comer frutas com o estômago vazio. A melhor espécie de fruta é a fresca, ou o suco feito na hora. Você não deve beber suco direto da lata ou do recipiente de vidro. Por que não? A maioria das vezes o suco foi aquecido no processo de vedação e sua estrutura tornou-o acidífera. Quer fazer a mais valiosa compra que possa? Compre uma centrífuga. Se você tem um carro, venda-o e compre uma centrífuga. Ela levará você muito mais longe. Ou simplesmente compre a centrífuga agora. Você pode ingerir o suco extraído da centrífuga como se fosse a fruta, com o estômago vazio. E o suco é digerido tão depressa que você pode comer uma refeição 15 ou 20 minutos mais tarde. Isso não é eu quem está dizendo. O Dr. William Castillo, chefe da famosa clínica cardiológica Framingham, em Massachusetts, declarou que fruta é o melhor alimento que podemos comer para nos proteger contra doenças do coração. Disse que as frutas contêm bioflavonoides, que evitam que o sangue se espesse e obstrua as artérias. Também fortalecem os capilares, e capilares fracos quase sempre provocam sangramentos internos e ataques cardíacos. Há pouco tempo conversei com um corredor de maratona num dos seminários de saúde que promovo. Ele era bastante cético quanto à natureza, mas concordou em fazer uso correto de frutas em sua dieta. Sabe o que aconteceu? Diminuiu 9,5 minutos de seu tempo na maratona, cortou seu tempo de recuperação pela metade e qualificou-se para a maratona de Boston pela primeira vez em sua vida. Agora, uma coisa final que gostaria que lembrasse sobre frutas. Como deve começar o dia? O que deve comer no café da manhã? Você acha que é uma boa ideia pular da cama e encher seu sistema com um monte de alimentos que levará o dia inteiro para digerir? Claro que não. O que você quer é alguma coisa que seja fácil de digerir, frutas que o corpo pode usar de imediato e que ajuda a limpar o corpo. Quando levantar-se e por tanto tempo durante o dia, quando for confortavelmente possível, coma só frutas frescas e sucos feitos na hora. Mantenha esse esquema até pelo menos meio-dia diariamente. Quanto mais tempo ficar só com frutas em seu corpo, maior a oportunidade de ele limpar-se. Se você começar a se afastar do café e de outros lixos que costumam encher seu corpo no começo do dia, sentirá uma nova torrente de vitalidade e energia tão intensa que você mal acreditará. Tente durante os próximos 10 dias e veja por si mesmo. A sexta chave para viver com saúde é o mito da proteína. Já ouviu dizer que quando se conta uma mentira muito grande, em voz muito alta e muitas vezes mais cedo ou mais tarde, as pessoas acreditarão nela? Bem-vindos ao maravilhoso mundo da proteína. Nunca foi dita mentira maior do que essa de que o ser humano precisa de uma dieta rica em proteínas para manter uma ótima saúde e bem-estar. É bem provável que você esteja muito consciente sobre o quanto ingere de proteínas. Por que isso? Algumas pessoas estão tentando um aumento do nível de energia.
Algumas pensam que precisam de proteína para aumentar a resistência. Algumas comem-na para ter ossos fortes. Mas em cada um desses casos, o excesso de proteína produz efeito exatamente oposto. Procuremos um modelo de quanta proteína você deve realmente precisar. Quando é que você imagina que as pessoas precisam mais de proteínas? Provavelmente quando são crianças pequenas. A mãe natureza providenciou um alimento, o leite materno, que fornece à criança tudo o que ela precisa. Adivinhe quanta proteína tem o leite materno? 50%, 25% ou 10%? Menos. O leite materno tem apenas 2,38% de proteína, logo após o parto, que se reduz para 1,20% a 1,6% em 6 meses. Isso é tudo. Então, de onde tiramos a ideia de que os seres humanos precisam de doses maciças de proteínas? Ninguém realmente tem qualquer ideia de quanta proteína precisamos. Após 10 anos estudando as necessidades humanas de ingestão de proteínas, o Dr. Mark Hegstad, antigo professor de nutrição da Harvard Medical School, confirmou o fato de que a maioria dos seres humanos parece adaptar-se a qualquer quantidade de proteína que esteja disponível para eles. Além do mais, mesmo pessoas como Francis Lapé, que escreveu Diet for a Small Planet e que por quase uma década promoveu o conceito de combinar vegetais para conseguir todos os aminoácidos essenciais, dizem que estavam erradas, que as pessoas não têm de combinar suas proteínas, que se você fizer uma dieta vegetariana convenientemente balanceada, conseguirá toda a proteína de que necessita. A National Academy of Science diz que o norte-americano adulto precisa de 56 gramas de proteína por dia. Num relatório do International Union of Nutritional Science, descobrimos que cada país tem diferentes exigências de proteínas diárias para o adulto que variam de 39 a 110 gramas por dia. Assim, quem realmente tem alguma ideia? Por que você precisaria de toda essa proteína? Presume-se que seja para repor o que perdeu, mas você perde só uma pequena quantidade por dia através da excreção e respiração. Então, onde eles conseguiriam essas cifras? Procuramos a National Academy of Science e perguntamos como chegaram à cifra de 56 gramas. De fato, os relatórios deles diziam que só precisamos de 30, mas recomendavam 56. Eles também afirmaram que o excesso de proteína ingerida sobrecarrega o trato urinário e causa fadiga. Por que então recomendam até mais do que dizem que precisamos? Ainda estamos aguardando uma boa resposta. Disseram-nos simplesmente que costumavam recomendar 80 gramas, mas quando decidiram baixar, depararam com um grande protesto público. De quem? Você ou eu fomos reclamar? Não é provável. O grito de protesto veio dos interesses das indústrias que ganham seu sustento com a venda de alimentos e produtos proteicos. Qual é o maior plano de comercialização na Terra? É fazer as pessoas pensarem que morrerão a menos que usem certo produto. E foi isso que aconteceu com as proteínas. Analisemos o fato corretamente. O que você acha da ideia de que precisa de proteínas como energia? O que é que seu corpo usa como energia? Primeiro, ele usa a glicose das frutas, vegetais e brotos. Então usa amido, depois usa gordura. E a última coisa que chega a usar é proteína. Basta quanto ao mito. E sobre a ideia de que as proteínas ajudam a aumentar a resistência? Errado. Proteína em excesso dá ao corpo nitrogênio em excesso, que causa fadiga. Gente com corpo modelado, todo estufado de proteínas, não é conhecida por sua habilidade de correr maratonas. Ficam muito cansados. Bem, e quanto à questão das proteínas fazerem ossos fortes? Errado outra vez. É ao contrário. Muita proteína tem estado ligada sempre à osteoporose, degeneração e enfraquecimento dos ossos. Os ossos mais fortes do planeta pertencem aos vegetarianos. Eu poderia lhe dar uma centena de razões pelas quais comer carne devido às proteínas é uma das piores coisas que pode fazer. Um dos produtos derivados do metabolismo da proteína é a amônia, por exemplo. Deixe-me mencionar 2 pontos em particular. Primeiro, a carne contém altos níveis de ácido úrico, o que é um dos resíduos ou produtos excretórios resultantes do trabalho das células vivas. Os rins extraem ácido úrico da corrente sanguínea e enviam-no para a bexiga para ser passado com a ureia como urina.
Se o ácido úrico não for pronta e seguramente removido do sangue, o excesso se acumula nos tecidos do corpo, para mais tarde provocar gota ou pedra na bexiga. Sem mencionar o que ele faz para seus rins. Descobriu-se que as pessoas com leucemia em geral têm níveis muito altos de ácido úrico na corrente sanguínea. Um pedaço médio de carne tem aproximadamente 900 mg de ácido úrico. Seu corpo pode eliminar só 518 mg de ácido úrico por dia. Você sabe o que dá à carne seu sabor? Ácido úrico do animal que agora está morto e que você está consumindo. Se duvidar disso, tente comer carne à moda kosher antes de ser temperada. Moda kosher é uma ortodoxia judaica. O sangue é drenado e, assim, a maior parte do ácido úrico. Carne sem ácido úrico não tem sabor. É isso que você quer pôr em seu corpo, o ácido normalmente eliminado na urina de um animal? A carne está fervilhante de bactérias de putrefação. Se você não sabe o que são bactérias de putrefação, elas são germes do cólon. Como explicou o Dr. Milton Hoffman em seu livro The Missing Link in the Medical Curriculum. Abre aspas. Quando o animal está vivo, o processo osmótico no cólon evita que as bactérias de putrefação passem para o animal. Quando o animal está morto, o processo osmótico para e as bactérias da ureia atravessam as paredes do cólon e entram na carne. Elas amaciam a carne. Fecha aspas. Você sabe que a carne tem de envelhecer. O que envelhece ou amacia a carne são as bactérias de putrefação. Segundo técnicos abalizados, as bactérias nas carnes são idênticas àquelas do esterco e mais numerosas em algumas carnes do que no esterco. Todas as carnes tornam-se infectadas com germes de esterco no processo de matança e o número aumenta quanto mais tempo a carne for mantida armazenada. É isso que você queria comer? Se você precisa mesmo comer carne, então proceda assim. Primeiro consiga-a de uma fonte que garanta que o pasto é natural. Isto é, uma fonte que garanta que não tiveram hormônios de crescimento, ou DES. Segundo, corte drasticamente o seu consumo. Faça seu novo programa, usar a carne só numa refeição por dia. Não estou dizendo que simplesmente deixando de comer carne você ficará saudável. Nem estou dizendo que se comer carne não poderá ser saudável. Nenhuma dessas duas declarações seria verdadeira. Muitos comedores de carne são mais saudáveis do que vegetarianos, simplesmente porque alguns vegetarianos têm a tendência de acreditar que se não comem carne, podem comer qualquer outra coisa. Eu certamente não estou advogando isso. Mas você deve saber que pode ser mais saudável e mais feliz do que agora, decidindo que não quer mais comer a carne e a pele de outros seres vivos. Você sabe o que Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Voltaire, Henry David Thoreau, George Bernard Shaw, Benjamin Franklin, Thomas Edison, o Dr. Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi tinham em comum? Todos eles eram vegetarianos. Um grupo nada mal para ser modelado. São os laticínios melhores? De algumas formas são até piores. Todo animal tem leite com o equilíbrio certo de elementos para esse animal. Muitos problemas podem surgir de bebermos leite de outros animais, incluindo o de vaca. Por exemplo, os fortes hormônios de crescimento no leite das vacas destinam-se a fazer um bezerro crescer de 40 quilos ao nascer até quase 400 quilos na maturidade física, 2 anos mais tarde. Em comparação, uma criança humana nasce com cerca de 2.800 a 3.500 gramas e atinge a maturidade física de 46 a 90 quilos, 21 anos mais tarde. Há uma grande controvérsia sobre o efeito que isso tem em nossa população. O Dr. William Ellis, grande autoridade em produtos laticínios e como eles afetam a corrente sanguínea humana, declara que se você quiser alergias, beba leite. Se quiser um sistema entupido, beba leite. A razão, declara ele, é que poucos adultos podem metabolizar adequadamente a proteína do leite da vaca. A principal proteína no leite de vaca é a caseína, que é o que o metabolismo da vaca precisa para a sua boa saúde. No entanto, caseína não é o que os humanos precisam. De acordo com os estudos do Dr. Ellis, tanto as crianças como os adultos têm grande dificuldade em digerir a caseína. Seus estudos agora mostram que, pelo menos em crianças, 50% ou mais de caseína não é digerida.
Essas proteínas parcialmente digeridas com frequência entram na corrente sanguínea e irritam os tecidos, criando suscetibilidade às alergias. Por fim, o fígado tem de remover todas essas proteínas de vaca parcialmente digeridas, e isso, em compensação, coloca uma desnecessária carga no sistema excretório interno. Em contraste, a lactoalbumina, a proteína básica no leite humano, é fácil para os seres humanos digerirem. Quanto a beber leite pelo cálcio, Elis declara que após fazer testes de sangue em cerca de 25 mil pessoas, descobriu que aqueles que tomam 3, 4 ou 5 copos de leite por dia têm um mais baixo nível de cálcio no sangue. Ainda de acordo com Elis, se você estiver preocupado em obter cálcio suficiente, simplesmente coma muitos vegetais verdes, manteiga de gergelim ou nozes. Todos são muito ricos em cálcio e de fácil digestão. Também é importante notar que se você consome cálcio em excesso, ele pode acumular-se em seus rins e formar pedras. Assim, para manter suas concentrações no sangue relativamente baixas, seu corpo rejeita cerca de 80% do cálcio que você consome. No entanto, se você estiver interessado, há outras fontes além do leite. Por exemplo, os nabos verdes, peso por peso, contêm 2 vezes mais cálcio do que leite. De acordo com muitos técnicos, os interesses da maioria das pessoas sobre o cálcio são de qualquer forma injustificados. Qual é o principal efeito do leite no corpo? Torna-se uma massa destruidora formada de muco que endurece, obstrui e gruda em qualquer coisa dentro do intestino delgado, tornando o trabalho do corpo muito mais difícil. E sobre queijos? É só leite concentrado. Lembre-se, são precisos 4 ou 5 galões de leite para fazer meio quilo de queijo. O conteúdo de gordura sozinho já é razão suficiente para limitar seu consumo. Se você faz questão do queijo, corte uma pequena quantidade numa grande salada. Dessa forma, você tem muitos alimentos ricos de água para contrabalançar alguns de seus efeitos obstruidores. Para alguns, desistir de queijo parece horrível. Sei que gosta de sua pizza e queijo branco. Iogurte também é muito mal. Sorvete não é alguma coisa que o sustenta para ficar em ótima forma. Mas você não precisa desistir daquele gosto ou textura maravilhoso. Ponha bananas geladas em uma centrífuga para criar alguma coisa que parece e tem gosto de sorvete, mas é um ótimo alimento para seu corpo. E sobre requeijão? Você sabe com que um grande número de leiteiras costumam engrossar seus requeijões e fazer com que se agregue? Gesso de Paris, sulfato de cálcio. Não estou brincando, é permitido dentro de regulamentos federais, se bem que seu uso seja contra a lei na Califórnia. No entanto, se o requeijão é feito num estado onde é permitido, ele pode ser despachado para a Califórnia e vendido lá. Você pode se imaginar tentando criar uma corrente sanguínea limpa e livre e então enchê-la de gesso de Paris? Por que não ouvimos essas coisas sobre os laticínios antes? Por muitas razões, algumas tendo a ver com condicionamentos passados e sistemas de crenças. Outra razão pode ter alguma coisa com o fato de que o governo federal gasta cerca de 2,5 bilhões de dólares por ano para negociar os excedentes de laticínios. De fato, de acordo com o New York Times, do dia 18/11/1983, a mais nova estratégia é uma propaganda do governo para incentivar o consumo adicional dos produtos de leite. Apesar dessas tais medidas se chocarem diretamente com outras campanhas que alertam contra os perigos de consumir gordura em excesso. Os depósitos do governo norte-americano estão agora repletos com 650 milhões de quilos de leite em pó, 194 milhões de quilos de manteiga e 450 milhões de quilos de queijo. A propósito, isto não é para ser um ataque à indústria de laticínios. Considero os fazendeiros leiteiros como alguns dos indivíduos que trabalham mais arduamente em nossa cultura, mas isso não significa que continuarei a usar seus produtos se descobrir que não fazem com que me sinta melhor fisicamente. Eu costumava ser como você deve ser agora. Pizza era minha comida favorita, não pensava que poderia desistir dela, mas desde que consegui me sinto tão melhor que não há uma chance, nem em 1 milhão de anos, de que eu volte atrás. Tentar descrever a diferença é como tentar descrever o perfume de uma rosa para alguém que nunca cheirou uma. Talvez você devesse tentar cheirar aquela rosa antes de fazer um julgamento sobre ela. Tente eliminar leite e limitar o consumo de outros laticínios durante 30 dias.
Julgue pelos resultados que sentir em seu corpo. A finalidade deste livro todo é dar-lhes informações e que você decida o que acha útil e jogue fora o que acha que não funciona. No entanto, por que não testar todos os princípios antes de julgá-los? Tente os 6 princípios do sistema de viver com saúde. Tente nos próximos 10 a 30 dias ou durante toda a sua vida e julgue por si se eles produzem mais altos níveis de energia e uma sensação de vibração que o apoiará em tudo que fizer. Deixe-me fazer-lhe uma pequena advertência. Se começar a respirar efetivamente de uma forma que estimule o sistema linfático, se começar a combinar seus alimentos corretamente e comer 70% de alimentos que contêm água, o que irá acontecer? Lembre-se do que o Dr. Bryce afirmou sobre o poder da água. Você já ouviu incêndio começar num edifício com somente umas poucas saídas? Todos se dirigem para as mesmas saídas. Nosso corpo trabalha da mesma forma. Começará a limpar o lixo que está sendo ajuntado em seus sistemas durante anos, e ele pode usar essa recém-encontrada energia para fazer isso o mais rápido que puder. Assim, você de repente começa a espirrar e expelir um muco em excesso. Significa que pegou um resfriado? Não, você comeu um resfriado. Você criou um resfriado durante anos de péssimos hábitos alimentares. Seu corpo pode agora ter energia para usar seus órgãos de excreção para se livrar do excesso de resíduos anteriormente acumulados nos tecidos e corrente sanguínea. Um pequeno número de pessoas pode liberar venenos suficientes de seus tecidos para a corrente sanguínea para produzir uma leve dor de cabeça. Devem elas tomar um analgésico? Não. Onde você quer esses venenos? Fora ou dentro? Onde você quer o excesso de muco? Em seus lenços ou em seus pulmões? É um preço pequeno a pagar pela limpeza de anos de péssimos hábitos de saúde. A maioria das pessoas, porém, não terá nenhuma reação negativa, mas se sentirá com um alto senso de energia e bem-estar. É claro que o espaço neste livro para discutir dieta é limitado. Muitos assuntos, como gorduras e óleos, açúcar, cigarros e outros, foram deixados de lado. Assim, espero que este capítulo o incentive a pesquisar sobre sua própria saúde pessoal. Lembre-se, a qualidade de nossa fisiologia afeta nossas percepções e comportamentos. A cada dia temos mais provas de que a dieta norte-americana de comidas salgadas, comidas rápidas e aditivos químicos está causando armadilhas de perdas no corpo, e essas perdas alteram o nível de oxigenação e energia elétrica do corpo, contribuindo para tudo, do câncer ao crime. Uma das mais terríveis coisas que já li foi a dieta de um delinquente juvenil crônico, recontada por Alexander Shaws em seu Diet, Crime and Delinquence. No café da manhã, o rapaz ingeria 5 xícaras de Sugar Smacks, com mais de meia colher de chá de açúcar, um donut açucarado e 2 copos de leite. Ele lanchava uma corda de 30 centímetros de alcaçuz e 3 tiras de 15 centímetros de carne seca. Para o almoço, comia 2 hambúrgueres, batatas fritas, mais alcaçuz, um pouco de feijões verdes e pouca ou nenhuma salada. Lanchava pão branco, leite achocolatado antes do jantar. Comia um sanduíche de creme de amendoim e geleia em pão branco, uma lata de sopa de tomate e um copo de 280 ml de Kool-Aid adoçado. Mais tarde, tomava uma taça de sorvete, uma barra de Marathon e um pequeno copo de água. Quanto mais açúcar um corpo poderia aceitar depois de tudo isso? Qual a porcentagem dos alimentos que comeu que eram ricos em água? Estavam combinados com acerto? Uma sociedade que cria seus jovens com uma dieta que mesmo de longe se pareça com essa está pedindo problemas. Você acha que esses alimentos afetam a fisiologia dele e assim seu estado e comportamento? Pode apostar. Num questionário para relacionar fatos de comportamentos nutricionistas, esse jovem de 14 anos apresentou os seguintes sintomas: após dormir eu acordo e não consigo voltar a dormir. Tenho dores de cabeça, tenho coceiras e sensações de formigamento na pele. Meu estômago e intestino estão atrapalhados. Me machuco ou fico com manchas roxas com facilidade. Tenho pesadelos ou sonhos ruins. Tenho desmaios, tonturas, suores frios ou períodos de fraqueza. Fico faminto ou sinto-me desmaiar se não comer com frequência. Sempre esqueço as coisas, acrescento açúcar em quase tudo que como ou bebo. Sou muito inquieto, não posso trabalhar sob pressão. Sou difícil de decidir coisas.
Sinto-me deprimido, frequentemente me preocupo com coisas, fico confuso. Fico deprimido ou me sinto triste por qualquer coisa. Aumento as pequenas coisas e facilmente perco o controle. Fico com medo, sinto-me muito nervoso, sou bastante emotivo e choro sem motivo aparente. Você admira que a partir desse estado esse jovem criasse comportamentos delinquentes? Felizmente ele e muitos outros como ele estão agora fazendo mudanças radicais em seus comportamentos, não por estarem sendo punidos com longas sentenças na prisão, mas porque a maior fonte de seus comportamentos, seus estados bioquímicos, está sendo mudada através da dieta. O comportamento criminoso não está só na mente. Variações bioquímicas influenciam o estado e assim o comportamento. Em 1952, James Simons, o decano da Harvard School of Public Health, declarou, abre aspas, há uma necessidade especial de uma abordagem nova para a investigação de doenças mentais. É possível que estejamos hoje gastando muito tempo, energia e dinheiro para limparmos os poços da mente, mas poderíamos, com mais sucesso, tentar descobrir e remover as coisas específicas, biológicas das doenças mentais. Fecha aspas. Sua dieta pode não ter feito de você um criminoso, mas por que não desenvolver um estilo de vida que o apoie totalmente para ficar em sua fisiologia de mais recursos, a maior parte do tempo? Tenho aproveitado um estilo de vida livre de doenças durante muitos anos. No entanto, o meu irmão mais jovem sempre tem estado cansado e doente durante esse mesmo espaço de tempo. Falei com ele sobre isso em diversas ocasiões e, tendo em vista as mudanças em minha saúde nos últimos 7 anos, estava querendo fazer uma mudança nele. Mas o inevitável desafio ocorreu quando tentou mudar os padrões de sua dieta. Ele aumentou seus desejos por alimentos menos do que desejáveis. Pare e pense. Como você adquire um desejo? Primeiro, imaginemos que você não tem um desejo. Você o cria pela maneira como representa as coisas para si. Por certo, muito disso é em geral inconsciente. No entanto, para você entrar no estado de sentir um intenso desejo por algum tipo de comida, você tem de criar uma espécie específica de representação interior. Lembre-se, as coisas não acontecem simplesmente. Para cada efeito, há uma causa. O desejo de meu irmão, ou fetiche se preferir, era pelo Kentucky Fried Chicken. Ele passaria perto de uma lanchonete dessa rede e isso logo acionaria a lembrança de quando tinha comido daquele frango. Ele imaginaria a sensação crocante, sinestésica em sua boca. E pensaria na quentura e na textura da comida enquanto descia pela sua garganta. Bem, depois de poucos minutos disso, a salada estava mesmo fora de cogitação e o frango frito dentro. Um dia, logo depois de eu ter descoberto como usar as submodalidades para criar mudanças, ele por fim pediu-me que o ajudasse a controlar essa necessidade que estava sabotando sua dieta e metas de saúde. Pedi-lhe que formasse uma representação interior de comer a especialidade da Kentucky Fried Chicken. Dali a pouco estava salivando. Então fiz com que ele descrevesse as submodalidades visual, auditiva e sinestésica de sua representação interna, com detalhes. A imagem estava acima, à direita, tamanho normal, um filme focado e colorido. Ele podia ouvir-se dizendo, isto é tão bom, enquanto ele comia. Ele adorava a sensação crocante e quente. Fiz então com que representasse a comida que mais odiava, alguma coisa que o punha doente no estômago, só de pensar. Era cenouras. Eu sabia disso antes, cada vez que tomava suco de cenoura, ele ficava enjoado. Fiz com que descrevesse com detalhes as submodalidades das cenouras. Ele não quis nem pensar nelas. Começou a sentir-se nauseado. Afirmou que as cenouras estavam embaixo e à esquerda. Eram escuras, um pouco menores do que as reais, moldura parada e sensação fria. Sua representação auditiva era, essas coisas são revoltantes, não quero ter de comê-las. Eu as detesto. Suas submodalidades sinestésicas e gustativas eram uma sensação de flacidez, em geral muito cozidas, morna, pastosa, gosto de estragado. Disse-lhe que comesse algumas mentalmente. Começou a se sentir realmente mal, dizendo que não podia. Perguntei, se tivesse, como seria senti-las descendo pela sua garganta? Ele disse que estaria pronto para vomitar. Tendo detectado com cuidado as diferenças entre como ele representava o frango frito e as cenouras,
Perguntei-lhe se gostaria de trocar as sensações sobre os dois, a fim de apoiar sua alimentação de uma forma que produzisse resultados saudáveis. Ele disse que estava certo, com o tom mais pessimista que ouvira em muitos dias. Assim, fiz com que trocasse todas as submodalidades. Fiz com que tirasse a imagem da galinha e movesse-a para baixo e para o lado esquerdo. Imediatamente houve uma reação de náusea em seu rosto. Fiz com que tornasse a imagem escura e menor do que o tamanho real, pondo-a numa moldura parada, dizendo para si mesmo: isso é repugnante, não quero ter de comê-la, odeio isso, na tonalidade que antes usara para cenouras. Fiz com que pegasse a galinha mentalmente e sentisse como era flácida, provasse a gordura morna, com gosto podre, pastoso. Começou a ficar enjoado outra vez. Disse-lhe que comesse um pedaço e ele disse não. Por quê? Eu perguntei. Porque agora o pedaço de frango estava enviando ao seu cérebro os mesmos sinais que as cenouras costumavam. Então ele se sentia do mesmo jeito. Por fim, fiz com que mentalmente pegasse um pedaço de frango e ele disse: penso que vou vomitar. Peguei então sua representação das cenouras e fiz o contrário. Fiz com que pusesse no alto, do lado direito. Fiz do tamanho normal, com cor brilhante, e dissesse para si: isto é delicioso, enquanto as comia sentindo o calor, a textura crocante. Agora ele adora cenouras. Naquela noite fomos jantar e pela primeira vez na sua vida de adulto pediu cenouras. Não só as apreciou, mas passamos pela lanchonete em questão para chegar lá. Desde então, ele tem mantido essa preferência na dieta. Em 5 minutos fui capaz de fazer algo similar com minha esposa Becky. Fiz com que trocasse suas submodalidades de chocolate, rico, doce, cremoso, com as de uma comida que a fazia sentir-se enjoada, ostras, rastejantes, escorregadias, mal cheirosas. Nunca mais tocou em chocolate. As 6 chaves deste capítulo podem ser suas para criar a experiência de saúde que deseja. Durante um momento, imagine-se daqui a um mês tendo seguido os princípios e conceitos dos quais falamos. Veja a pessoa que será após ter mudado sua bioquímica pela alimentação e respiração efetivas. Que tal começar seu dia fazendo profundas e poderosas mudanças que fortalecerão todo o seu sistema respiratório? E começar cada dia sentindo-se alerta e alegre no controle de seu corpo e de seu sistema? E começar comendo saudavelmente alimentos limpadores que contêm água? O que acha de eliminar as coisas que estão cansando e obstruindo seu sistema? E começar a combinar os alimentos adequadamente, de forma que sua energia fique responsável para as coisas que realmente importam. E ir para a cama todas as noites sentindo que experimentou uma vibração total que lhe permitiu ser tudo o que podia, e sentir que você tem a saúde, que tem energia como nunca sonhou. Se você olhar para essa pessoa e gostar do que viu, então tudo o que estou lhe oferecendo está facilmente ao seu alcance. Só é preciso um pouco de disciplina, não muita. Agora que você sabe como se pôr no melhor estado para conseguir resultados, vamos descobrir a fórmula do sucesso final. A seguir na parte 2, no capítulo 11, livrando-se da limitação. Fim do capítulo 10, da parte 1.